pessoal, mais um podcast Marta Sincera Cast e hoje com um cliente que virou um amigaço nosso aqui da DPG, uma história de vida assim fantástica para mostrar para vocês que é possível sim vencer. E eu estou com o Marcelo da Synergy Contabilidade, nosso amigo que está aqui há algum tempo com a gente, e ele vai me contar um pouquinho da história dele, certo, Marcelo? Isso aí, falar um pouquinho da Synergy. É isso daí. E você que está do outro lado, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, curte o nosso canal, se inscreve, compartilha, porque hoje, gente, o conteúdo é muito rico e com o conteúdo a gente consegue aprender, se motivar, se inspirar. Então, nós estamos aqui no finalzinho do ano, tá? Estamos aí, hoje é dia 12 de dezembro, e eu trouxe o Marcelo aqui para te inspirar, para que 2024 seja um ano incrível, como esse ano foi para ele, que esse ano de 2023 foi um ano incrível. Marcelo, se apresenta, quem é o Marcelo? Me conta um pouquinho como o Marcelo virou contador, me fala um pouquinho sobre essa história. Um pouquinho, né? Isso, vamos lá. Então, eu sou o Marcelo, eu atuo na área contábil há mais de 30 anos aí, né? Desde 92, né? Meu diploma já está até quase, está vencido, né? De 97. Sempre atuando em empresas. Então, eu fui contador em empresas durante muito tempo, até 2014. E sempre tive vontade de empreender. Certo. Então, em 98, eu tive vontade de abrir um negócio e tentei um café. Certo. Não deu certo, durou 6 meses. Não sabia nada de comércio. E em 2014 voltou essa vontade de ter um negócio próprio, de empreender, de ter a minha cara num negócio próprio. Eu fui para uma sociedade num escritório de contabilidade familiar, né? Certo. E fiquei até 2019, né? Então, tinham várias divergências de ideia, né? Eu estava numa pegada ainda de crescimento, né? Eu preciso trabalhar, preciso produzir. E final de 19 eu saí dessa sociedade para constituir a Synergy. Bacana. Você está falando assim, né, Marcelo, que você começou trabalhando em empresas, né? Isso. Então, você ficou um bom tempo aí trabalhando em empresas como contador, você formou. O que te inspirou a ser contador? Por que você resolveu ser contador? Ser contador? Isso. Então, no começo, né, na minha geração, aí é a necessidade de trabalhar. Certo. Né? Então, eu fiz, na minha época tinha o segundo grau técnico, né? Então, eu fiz o segundo grau técnico em administração de empresas, onde tinha a matéria de contabilidade, e eu já trabalhava na área administrativa. Eu sempre trabalhei na área administrativa, né? E na minha família tem contadores. Essa minha irmã, que eu fui sócio por um tempo, ela é contadora, enfim, né? Meu irmão mais velho era técnico em contabilidade, embora não exerça. E acabou sendo meio que natural, né? Meio que naturalmente eu fui inserido na área, né? Na área, ou seja, assim, a família inspirou você e você acabou falando assim, opa, é isso, preciso trabalhar, vi algo aqui inspiracional, acho que isso aqui cabe comigo e resolvi fazer contabilidade. Isso. Bacana. E aí você trabalhou, como eu disse, você trabalhou nessas empresas, né? Por que você resolveu assim empreender? Falou assim, caramba, eu quero antes de você virar sócio, né? Porque acredito que a sua irmã já montou o escritório dela. Isso. Aí você disse, olha, Marta, fui lá para montar um café, vi que não tinha comércio, mas por que essa vontade de empreender e não ficar trabalhando? Acho que é a liberdade, né? A vontade de ter mais liberdade, de ter o propósito mesmo de ter algo que tivesse a minha cara, que eu produzisse algo de fato, né? E no café, na época, até não fiz feio, né? Ficou um negócio super bonitinho, era até aqui na Lapa. Ai, que bacana. Bem na Monteiro de Mello aqui, né? Legal. Só que eu não tinha visão de comércio, Certo. né? Então, e não tinha capital, né? Muito imaturo, estava com 27 anos. E acabou não dando certo. Me assustei, né? Não procurei não insistir e voltei para o mercado contábil. E foi quando eu fiz a minha carreira, né? Então, voltei para o mercado contábil em grandes empresas, né? Na época multinacionais, nacionais de grande porte. E fiz carreira na área contábil em grandes empresas, né? Certo. E que me ajuda, inclusive, até hoje na estruturação da minha empresa, da Synergy, né? E aí você falou assim, beleza, saí, aí voltei para as empresas e aí como que veio essa Isso. questão de empreender na contabilidade? Então, e daí, isso foi em 98, então entre 98 até 2014, eu fiquei muito tempo em uma única empresa da área de construção civil, Bacana. né? Que foi onde gerou um grande desenvolvimento profissional, uma visão bem mais amadurecida da área, onde eu tive oportunidades, né?
Saí dessa empresa em 2010, fui para uma outra, fiquei bastante tempo na área de construção civil. Né? Fui para uma outra empresa para implantar o departamento contábil, né? Passei pela gerência de uma outra empresa de construção, também uma outra construtora. E aquela formiguinha, né? Cutucando. Preciso empreender, não quero ficar aqui. Só que você não imagina em que e como, né? Então eu voltei à ideia de ter comércio. Daí eu pensei, cheguei a ver franquias da Cacau Show, por exemplo, né? E na época a minha irmã, que eu fui sócio, né? Ela estava num processo de querer dar uma diminuída e em conversa com ela, acabei ficando nessa sociedade com ela de um escritório que ela já tinha bastante tempo, né? Bacana. E fiquei com ela durante 5 anos, né? Foi de 2014 a 2019. Eu, como eu comentei, numa pegada de crescimento, né? No primeiro momento me via como contador, eu achava que eu tinha que fazer contabilidade e a pegada é outra, não é bem assim que a banda toca, né? O empresário ele tem que ser empresário. E aí, Marcelo, eu te falar uma coisa bem interessante, o seguinte, que aí nesse tempo que você ela veio, aí você falou assim, putz, vou virar sócio dela, vou fazer contabilidade na cabeça dele, né? E ali no dia a dia ele viu que ele queria crescer, ele queria ter essa pegada. O que fez você virar essa chave na sociedade, tá? Porque sua irmã já tinha escritório há algum tempo, tal, ela já estava mais assim tranquila em relação. O que fez você virar essa chave para a pegada do crescimento e não querer fazer contabilidade, assim, eu quero fazer contabilidade, mas eu quero crescer. O que fez você virar essa Virada chave? de chave. Então, Isso. quando você é empreendedor, não vai ter nenhum um gerente ou um patrão que te dê aumento. Certo. Então, esse é um dos pontos, né? Então, o seu crescimento, tanto profissional quanto financeiro, ele vai depender de você, de mais ninguém. Isso. Né? E assim como qualquer outro empreendedor, né? Se eu for ficar focado na operação, eu não consigo olhar para a empresa. E foi nesse momento que eu comecei a mudança de site, que foi feito pela DPG, né? O site deles na época já era feito pela DPG. Então, lá em 2015, a gente teve uma reunião numa sede de vocês, Isso. Aqui na Lapa também, mas era pequenininho. Bem pequenininho, era no segundo andar, bem pequenininho. Era aqui, mas lá embaixo do segundo andar. Não, foi numa casa ainda. Foi na Guaricanga. Isso, perto ali do... como que é o nome? Da saída para Anhanguera. Isso, ali mesmo, na Guaricanga, isso mesmo, isso. Faz tempo, hein? Muito tempo. Faz tempo, foi 2015. Né? E para reformulação do site, que ele já estava desatualizado, e foi quando começou a me despertar essa questão do comercial, né? De eu entender como que eu faria para fazer a empresa crescer naquele momento. Né? Eu não sabia fazer, eu não sabia nada de comercial, né? Para mim era tudo muito novo. Né? Então, a partir dessa esquinha aí, né, da mudança do site, eu comecei a mudar a minha mentalidade também, né? E daí conheci a Marta Giove, né, que é a mestra das mestras na área de venda, e fui me despertando. Então, participando de eventos voltados para contadores, né, em conversas com a própria Marta mesmo, né, que está aqui na minha frente. Então, fui aprendendo a desenvolver esse lado de vendas, de me comunicar, né? E até começou a fluir, né? Só que como eu estava numa pegada muito mais acelerada e a minha irmã não, né? Em algum momento a gente entendeu que não daria para continuar. Foi quando eu saí da sociedade no final de 19 e montou seu escritório. Montei o escritório. E aproveitando isso, olha só, gente, quando eu conheci o Marcelo, lá em 2015, o Marcelo sempre pareceu uma pessoa tímida. Então, assim, ele tem essa pegada mais tímida e tal. E ele falou assim, meu Deus, e eu lembro, ele falou assim, como que eu vou conseguir avançar? Ele já tinha despertado para o crescimento, mas assim, Marta, e agora, como que eu vou avançar? Como que eu faço essa pegada de marketing, vendas? Isso lá em 2015, né? E ele foi indo, ele foi aprendendo, foi cavucando aqui, ali, foi fazendo curso, foi participando de vários eventos para começar a conhecer o mercado, e ele entendeu que, eu preciso de um empreendedor, um gestor para isso acontecer. Só que aí, Marcelo, uma coisa bem interessante até falar para o público, que a gente vê muito isso nos contadores, ele tinha uma sócia, e essa sócia não estava na mesma pegada que ele. E aí foi que ele caiu a chave e falou assim, caramba, preciso crescer. Então, na tua visão, quando você tem um sócio que não está na mesma pegada que você, as coisas não evoluem, certo? Não dá certo. Por quê? Mentalidades diferentes, né? Pegadas, momentos diferentes, né? É brigar contra uma correnteza que não é necessário, né? Sim. Então, naquele momento eu vi que a gente não precisava bater de frente mais, né? Então, foi quando eu
Vou montar o meu próprio negócio. E, Marcelo, até a pessoa que está ouvindo a gente, então, assim, você acha que é possível a pessoa como sócia, ali como empreendedor, conseguir convencer o outro? Na tua visão, você acha que é possível você conseguir convencer o sócio a querer ter essa pegada de crescimento, mudar a mentalidade? Ou falar assim, Marta, não é ou depende? Eu acho que depende. Depende? Eu acho que depende. Por quê? Cada pessoa é uma pessoa diferente, né? Então, acho que depende do momento daquela pessoa, né? E naquele momento a minha irmã, ela estava numa pegada de diminuir, né? E eu sozinho não conseguiria, né? Então, já tinha uma divergência ali. Eu querendo ter uma agressividade maior em fazer o escritório crescer, aumentar, e ela querendo diminuir. Então, a gente já não se entendia nesse momento, né? Se fosse um outro perfil, talvez uma pessoa um pouco mais nova, não que idade seja um impeditivo ou um ponto determinante, eu acho que não. Mas um outro perfil de situação, de pessoa, talvez tivesse fluído. Bacana. Né? Mas... Hoje eu não consigo opinar porque assim, eu acabei ficando sozinho. Né? Eu acabei... Então, como você não convive mais, não então, sabe mais os meus erros e os meus acertos são responsabilidades minhas. Exato. Né? E isso é muito interessante. E aí, gente, até aqui complementando o que o Marcelo está falando, que é o seguinte, depende, como ele falou, depende do momento da pessoa, depende das crenças das pessoas. Sim. Então, assim, às vezes a gente está ali empenhado em querer crescer, em querer avançar, e às vezes teu sócio, o teu colaborador não está na mesma pegada. Então, você vem com as ideias, e você começa a perceber que a pessoa não está aberta para aquilo. Por quê? O momento da pessoa... as crenças que a pessoa ela tem tão firme dentro dela, as coisas que ela viveu no passado. Então, você tem que começar a avaliar tudo isso. Será que vale a pena ficar dando murro em ponto de faca? Ou eu ir embora? E aí, Marcelo, nessa questão de ir embora, não te deu medo? Fala assim, caramba, como que foi essa sensação? Até para você estar ouvindo que quer abrir um negócio, que quer abrir seu escritório de contabilidade, ou não, tô de saco cheio do meu sócio, ele não vai para frente, quero crescer e quero cair fora dessa sociedade. Fala aí, como que foi isso? Não, o medo tem até hoje. Aí, tá vendo? O medo tem até hoje. Tem dia que eu acordo e, né, é um monte de coisa, né? A nossa cabeça fervilha de situações, né, Marta? Sim, né? Então, às vezes eu acordo 3 horas da manhã pensando em uma situação que eu tenho que fazer. Às vezes é coisa até boba, né? Eu sou um bocado ansioso, né? Então, às vezes eu sofro por antecedência por algo que eu nem sei se vai acontecer daquele jeito, né? Mas o medo, ele existe. Só que vamos com medo mesmo. Isso aí. Como dizem. É melhor enfrentar essa dor do medo do que ficar enfrentando aquela mesma dor que você tá ali parado, não consegue avançar, não é verdade? Sim, a gente tem uma história por trás da gente, né? Acho que cada ser humano é um ser humano diferente. Né? Então, a gente tem toda uma história de família, uma história de criação, né? Uma vivência que a gente carrega aqui atrás, né? E ok, o que não tiver legal, a gente tem que ir tentando de alguma forma mudar, né? Por exemplo, a Marta falou, eu sou bastante tímido, né? Sempre fui muito retraído. Hoje eu acho que até não, né? Exato. Então, mas eu fui e tenho ido continuamente em busca dessa melhora, né? Em melhorar a minha forma de me comportar, de conversar, de me relacionar com os outros, de me relacionar num meio que eu não conheço, né? Então, tudo isso para mim sempre foi muito difícil, né? Hoje, em algumas situações, não. Então, por exemplo, quando eu estou falando com um cliente... Eu me vi gostando de fazer isso também, de aprender a fazer essa parte comercial. A conversa, ela flui muito de uma forma natural, né? E eu acho que é isso que tem feito também a Synergy crescer a carteira, né? Mas tem que ser uma luta constante de mim comigo mesmo. Exato. Né? É o que a Bíblia fala, gente. A gente luta sempre contra quem? Não é contra o outro, é contra nós mesmos. Todos os dias é uma luta contra a gente mesmo para vencer as nossas crenças. Isso. E, gente, o Marcelo tá de parabéns, de verdade. E cada vez mais, o que eu percebo, Marcelo? Que tudo, quem faz a gente parar somos nós. E quem faz a gente crescer somos nós mesmos. Isso mesmo. Não tem, porque, como ele disse, medo... Até eu, medo tem até hoje. Ontem mesmo aconteceu um problema. Eu tava lá chorando ontem. Tava assim, Marta, levanta a cabeça. Vamos seguir em frente, porque... Uma coisa, até eu tô trazendo alguns clientes aqui, Marcelo, para mostrar que esse mundo que o pessoal fica mostrando aí fora na internet, a internet é boa e ruim, né? Nós temos os dois lados. Boa porque você conhece pessoas, você tem histórias para se inspirar, que nem você está aqui assistindo hoje, mas ruim porque tem muita gente que conta muita história que não é verdadeira. Que nem, por exemplo, eu tenho falado muito isso aqui, às vezes você vê lá o post
do contador que tá com a sua Porsche, com o seu carrão, com a sua casão. Gente, nada contra. Mas se a gente for começar a se comparar a esse pessoal, Marcelo, a gente não chega em lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Então, cada um tem um momento. É legal, é inspirador, né? Pega o que dá para aproveitar, né? Eu acho que de todas as situações você consegue... pegar alguma coisa. Eu tenho que ser otimista o tempo todo também, tá? Assim, eu acho que a gente precisa tentar enxergar o lado bom até nas coisas ruins. Sim, isso né? aí. Senão a coisa não funciona. Se eu for ser... ó dia, ó vida, ó céus, ó azar... Meu, sem terra, chuta pro túmulo lá. Exato, exatamente. Né? Então, por mais que você esteja... né, essas limitações, as crenças que às vezes é muito forte, né, de tudo que a gente viveu, enfim... né, a gente tem que seguir em frente. Né? Tem que seguir em frente. É isso, gente, tá vendo? Ó que interessante. Tudo tá ligado com as tuas crenças. Sim. Mesmo tudo de coisas que nem ele acabou de falar. Assim, mesmo as coisas que parecem ser ruim, ele pega aquilo, olhar o lado otimista da coisa e conseguir avançar. Marcelo, você montou seu escritório em 2019. Final de 19. 4 anos. 4 Nosso anos. CNPJ fez 4 anos dia 2 de dezembro. 4 dia 2. Aí 2020 chegou. Em março, a pandemia. Você estava com 4 meses de escritório. 4 meses de escritório, 13 CNPJs, 13 clientes, que foi parte da carteira que eu tinha conseguido captar junto a outros escritórios, que inclusive o nosso maior e principal cliente até hoje veio de marketing. Tá vendo como o marketing digital funciona? Sim, é o nosso maior cliente ainda hoje dentro da carteira. Né? Então, tínhamos 13 CNPJs aproximadamente. Esse nosso maior cliente nasceu praticamente com a Synergy. Ele era 2 anos mais velho que a Synergy e numa pegada de crescimento. É um cara novo, né? Vou até citar o nome dele aqui, posso? Claro, né? pode. Thiago Carvalho, que é dono de uma rede de franquias aí de clínicas odontológicas. Bacana. Né? E junto com ele a gente foi crescendo. Né? Foi um momento que foi eu e mais uma menina, né? A Ellen, que está com a gente até hoje, de fazer a coisa acontecer. Assim, não dava tempo de pensar em muita coisa. Então, a gente teve que pegar o boi, lá, o touro pelo chifre e não cair de cima dele. E fazer as coisas acontecer. Então, comecei na sacada da minha casa, pra você ter ideia. Eu não tinha nem o local ainda. Né? Então, moro na Moca, né? A gente tinha já visto locação de uma salinha lá no Tatuapé, mas não tinha móveis, não tinha equipamento. Então, a gente começou na sacada de casa. Né? Você com o seu computador. No computador, um calorão de 30 e tantos graus lá que é virado para face norte. Ouvi isso, pessoal. Né? Um calorão que chegava meio-dia, a gente estava derretendo ali de suor, eu e a Ellen, né? E fazendo a coisa acontecer. Sem impressora, eu tentando fazer o departamento pessoal que eu não conseguia, mas precisei aprender. Então, demos conta do recado. Um monte de a Dentes, né, que é o nosso principal cliente, em expansão. Então, em dezembro, eles abriram 6 CNPJs, né, que eu tive que dar conta de constituir o CNPJ, pôr para funcionar e fazer... entregar tudo que tinha que entregar. Tudo que tinha que entregar. Folha de pagamento, né, inscrição municipal, vigilância sanitária e tudo mais. Sim. E pôr para funcionar. Daí vira 2020 a pandemia. Sim. E você ainda com esses 13 clientes... Daí já não eram mais 13. Daí a gente já estava tendo uns 20, 20, mais ou menos. Uns 20 e pouquinhos. E você e a Ellen lá sozinho? Eu e a Ellen lá sozinho. Daí a gente já estava... Em janeiro nós mudamos para a nossa primeira sede. Uma salinha... Até antes disso, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você saiu do escritório, você era só, você trouxe lá os clientes que você tinha captado através do marketing e tal, levou para você. Só que acredito eu que isso era para pagar o seu prolabore. Então, acredito eu que quando esse cliente assim, isso aqui eu preciso pagar minhas despesas pessoais. E era o meu salário. Exato, que essa é a realidade de muita gente, tá, gente? Não vamos florear aqui o mundo, não. Então, assim, saí de lá, vou cuidar desses clientes sozinho, junto com a Ellen. Esse dinheiro que vai entrar, eu pago o salário da Ellen e pago o meu salário. Isso mesmo. Beleza? E tem que dar conta de crescer, de comprar móveis para o escritório, de pagar depósito de aluguel, seguro-fiança lá, equipamento, porque a gente começou com um notebook que era meu, de casa, e eu comprei mais um. Certo. Né? Então,
Para crescer, você tem que... Sim, vai lá no cartão, compra no cartão de crédito, parcela em 500 vezes. Isso daí, gente, é isso. Essa é a verdade, tá? Até hoje a gente faz isso, tá? Desse jeito mesmo. Até hoje, para comprar coisa do escritório, tudo, a gente faz isso. Não se engane que, gente, não existe. Não existe essas pegadinhas aí, bala de prata. Almoço grátis, Almoço grátis, é isso mesmo. Aí, beleza, aí você fez isso e tal, aí você mudou em janeiro, aí você conseguiu... Isso, daí compro todos os móveis pela internet, chega tudo desmontado, a gente já tinha sala, né? Deu uma arrumada lá no piso que tava feio. E os móveis foram chegando parcelados lá, né? Isso. Né? Daí eu ia de noite trabalhava o dia inteiro, ia de noite lá pra salinha, eu mesmo montando, né? Então, em fevereiro nós estávamos com a primeira sala bonitinha. Você e a Ellen? Eu e a Ellen. Tá. Né? Vem a pandemia. Né? A gente tinha contratado uma estagiária. Certo. Vem a pandemia, todo mundo se afasta em março. Né? Ellen em home office, essa menina acabou não na minha pegada, não ficou com a gente. Eu não me adapto em home office, então eu ia todo dia para o escritório, até porque eu estava numa sala fechada sozinho, né? E a Synergy crescendo. Né? Como foi isso para você, Marcelo? Por exemplo, uma pandemia... Ó, pra gente, para vocês verem como que é possível crescer, né? Então, numa pandemia, onde você estava começando, que ainda ele não tinha um marketing estruturado, porque não tinha. Não tinha nem um site ainda nessa época. Não tinha nem um site. Como que foi isso para você? O que você pensou? Caramba, até para inspirar as pessoas que estão assistindo esse episódio, como que foi isso para você? Caramba, eu preciso crescer, eu preciso pagar as contas, preciso ter o meu salário, preciso contratar gente para me ajudar, porque eu estou na operação, porque estava ali executando as coisas, fazendo, entregando as obrigações, fazendo DP, isso coisa mesmo. Que ele não gostava de fazer, não sabia, teve que aprender. Tive que aprender. Como que foi isso? O que você acha que foi primordial? O que você fez nesse período para fazer você crescer, ter mais dinheiro para conseguir pagar as contas e crescer? A vontade de fazer aquilo dar certo. Tá. Né? O propósito de ajudar o empreendedor, né? O meu cliente, de entregar algo legal pro meu cliente, que acho que ainda é um dos nossos grandes pilares ali. Embora exista tecnologia, e a gente sabe que tem muita coisa que dá para automatizar, a gente procura manter esse tratamento humanizado. Né? Então, essa proximidade, quer seja um cliente PJ, quer seja a franqueadora, que é o meu maior cliente, e as clínicas deles. Né? Então, a gente ter essa entrega. Né? A Ellen estava nessa mesma pegada, ainda hoje, né? Nessa mesma pegada da entrega, e fazer o negócio dar certo. Precisava dar certo. Né? Eu não ia me atrever a virar um comerciante de novo. Você já viu que não era sua pegada. Não era minha pegada. O que eu sei fazer é contabilidade. Né? Então, vamos fazer esse negócio virar. E a coisa foi crescendo naturalmente. Né? Então, veio a pandemia, home office, em junho, volta do home office, e ainda eu e a Ellen. Em julho, a segunda contratação. Né? A gente atua também na área de serviços financeiros. Né? Então, a nossa área lá de BPO financeira, ela nasceu para atender esse meu grande cliente. Né? A gente começou a deixar de ter mão para conseguir fazer toda aquela demanda de atividades. Né? A gente parecia pegando prato, aquele número de circo que quando um prato está caindo, você vai lá e segura. Né? E foi quando a gente começou a pegada de vai ter que ter gente para ajudar a gente. Então, a gente trouxe uma primeira estagiária em julho de 20. Em novembro de 20 veio o segundo estagiário, que está com a gente até hoje também, está num processo de transição. E em janeiro de 21 foi o primeiro grande salto. Né? Então, a Dentes vinha numa curva de crescimento grande. A gente já tinha um site, que ainda... O marketing ele é um processo que tem que ter calma, então não adianta colocar... o site no ar e não ter um recheio ali dentro, um recheio que, né, o blog, as matérias, né, ser nichado. Então, eu não é qualquer tipo de cliente que eu me atrevo a pegar, né? Então, eu não sei fazer comércio. Né? Comércio eu pego se for um comércio pequeno que venda para um cliente final. Comércio de lucro real, lucro presumido, eu indico para o colega. Eu não vou, né? Então, isso torna uma linha de produção eficiente. Né? A gente vai repetindo várias vezes aquele mesmo processo e você vai adquirindo segurança e autoridade no que você está fazendo. Então, essa foi um dos primeiros pilares também que a gente já tinha, isso até desde o outro escritório,
e a gente seguir nessa mesma pegada. Né? Então, de 20 para 21 foi o primeiro pulo do gato que a gente teve aí. O meu cliente maior me pedindo um retorno mais consistente. E eu fui para ele e falei, tá, com o honorário que você me paga, eu não consigo te entregar. A gente vai precisar melhorar isso aí. Foi aí que você começou a servir financeiro para ele ou não? Foi a gente antes? já oferecia. Já oferecia? A gente oferecia. Só que eu não tinha, por exemplo, hoje eu tenho uma coordenadora de financeiro. Eu não ponho a mão no financeiro. Você que fazia lá, colocava a mão no... E na época, quando você começou a fazer isso, porque você começou a fazer isso até pegando insights do mercado, intuitivo, né? de forma... Eu não fiz, né? Eu sempre fui de contabilidade, Sim. Então fui... Vou pegar aqui. Isso. Aí você pegou assim, não sei, aí responde pra mim o seguinte. Quando você resolveu fazer a terceirização financeira com esse cliente, você cobrou a mais e falou assim, não, vou fazer por esse preço mesmo, pra me testar tudo que eu tenho que testar, pra ver se vai dar certo. Você pensou nisso ou não? Sim, até aquele medo de não perder também, né? Que tem... Hoje já... Esse medo, ele tá bem menor. Então, eu consigo precificar de uma forma mais segura. Tá. Né? Mas, em começo, poucos CNPJs, a questão de... Né, eu como daqui, né? Então, o meu salário, ele sai daqui. Então, existia o medo também de, se eu precificar num valor melhor, o cara vai deixar de fazer comigo, vai fazer com o vizinho. Né? Foi quando eu tive a primeira conversa com o Thiago Carvalho, né? Falei, eu consigo fazer, mas a gente precisa melhorar isso. E ele me deu apoio para a gente estruturar. Né? Eles estavam numa pegada grande de crescimento. E foi quando eu estruturei a minha área de BPO financeiro. Né? E daí eu trouxe uma gestão inicial lá que acabou não dando certo no meio do caminho. Depois a gente trocou. Mas foi quando nós estruturamos a área do financeiro. Então eu separei o BPO financeiro. Tinha uma coordenação e uma equipe na operação. E a minha equipe do contábil, lá da parte de conformidades legais, era outra equipe. Começamos a crescer. Então, entre janeiro de 21 a julho de 21, nós saímos aí de 3, 4 colaboradores para 8. Né? Parte dessa equipe era do financeiro. E você sempre foi fazendo isso, Marcelo? Você sempre foi fazendo isso de forma planejada, tipo assim, porque eu vejo que você é uma pessoa bem certinha, coloca tudo no papel, planeja certinho. Esse é o seu perfil. Sim. Você foi fazendo isso de forma planejada ou foi acontecendo? Não, vamos fazer. Então foi acontecendo, né? Então tinha necessidade, mas dentro desse turbilhão de coisas que foi acontecendo, eu fui tentando me planejar. Tá. Então eu não sou o cara que é ousado demais, né? Eu, como a gente falou, eu tenho os meus medos, né? Sim. Então eu quero um crescimento no mínimo sustentável, né? Fui me planejando, né? Foi quando a gente estruturou a área financeira, estruturou a área contábil, não cabia todo mundo numa sala de 30 metros quadrados. Você estava com 6 pessoas aí já, né? Então era ia atender telefone, era aquele zum, 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 aquela barulheira, povo se chutando embaixo da mesa, né? Alugamos a sala do lado. Né? Então, fiquei com uma sala só para a área financeira e a outra sala para a área regulatória, a área de conformidades legais. Bacana. Né? 21 foi nessa pegada, né? Fiz uma contratação errada na gestão do financeiro, tivemos que substituir no começo de 22. Né? Hoje nós temos uma gestora que conhece da área, né? Que é uma conhecida minha há um bom tempo também. E foi nessa pegadinha aí, né, que a gente foi crescendo. Esse foi o primeiro momento. Isso aí foi até o final de 2021, né? Final de 2021 para 2022. Isso. Estava ali com 5, 6 pessoas, estruturando, fez a contratação errada, aí trouxe uma pessoa que tem uma pegada para financeiro, colocou essa pessoa conseguiu estruturar, colocou ordem na casa. Isso aí já estava com quantos clientes, mais ou menos? Quantos CNPJs? Em torno de uns 50 a 60, mais ou menos. Que isso você conseguiu não foi através do marketing, foi assim... Também? Também. Então... Você fechou com a gente aqui o site qual mês? Eu não lembro qual ano. O site ano. nós fechamos logo no começo. Foi em 2020 mesmo. 2020, isso. Beleza. Mas foi uma das primeiras coisas que você fez, que eu fiz, né? Foi o marketing. Isso. Só que marketing, ação de marketing não. Então, ação de marketing a gente foi começar a fazer, acho que 22, eu não lembro. Eu também, o tempo tá passando tão rápido, né, Marcelo? Ó, gente, presta atenção no que o Marcelo tá falando aqui. Ó, vamos lá. O Marcelo está dizendo o seguinte,
que ele entendeu lá de trás, quando ele era sócio do escritório, lá de trás, tá? Que a gente até conversava muito, que ele deu o primeiro passo. Quando ele resolveu montar a história dele, lá no finalzinho de 2009, o primeiro passo foi criar a marca dele, criar a presença digital dele. Mas ele tinha certeza absoluta que só com aquilo ele não teria resultado nenhum. Mas ele precisava daquele ponto inicial. Sim. Porque ele precisava do nome da empresa dele, ele precisava da logo dele, ele precisava do site dele. Então ele já tinha essa consciência. Por que acontece hoje, Marcelo? Muito contador chega aqui que acha que vai comprar um site, e fazer que vai uma bombar logo. No outro mês. E que no outro mês, ou então que vai colocar uma rede social no ar, e que daqui a pouco tem um monte de gente levantando a mão para ele, não quero comprar. E não é assim, né, Marcelo? Não. Às vezes é tentativa e erro, né? Vender serviço, como você mesmo fala, não é um processo, principalmente contabilidade. Isso aí. Né? Contabilidade, infelizmente, ainda a gente sofre muito de um processo que vem lá de trás. Né? Então, hoje eu acho que enxergam a contabilidade como uma ferramenta de fato de gestão, né? Com as questões aí de tecnologia, de gestão da área financeira. Né? Agora, a parte de conformidades, ela virou commodity. Né? A gente trabalha para o governo. Né? Então, ali o cara não quer saber se entrega SPED, se entrega EFD. Problema teu. Problema teu. Se vira aí, eu só quero ter segurança. Né? Problema teu. Né? A gente vai ganhar confiança de algumas outras formas. Você oferecendo uma gestão financeira. Por exemplo, hoje eu estava conversando com um cliente novo. Esse foi de indicação, foi orgânico. Tem umas parcerias com os clientes também. Bacana. Tipo, de fazer abonar a mensalidade por cada cliente que entra. Ou seja, o Marcelo, ele pensou uma estratégia comercial, ele não está 100% com tudo, atuando em tudo, mas ele tem uma estratégia comercial, gente. Assim, não está desenhadinho, mas intuitivamente e também através de cursos que eu fiz contigo, né, de evento que participa, não está tão ruim. Sim. Né? Tá começando a desenhar um processo mais bonitinho. Bacana. Né? E aí você fez essa parceria, essa indicação. Isso. E aí chegou essa indicação para você? Então tem um parceiro que faz, né? Um cliente que trabalha numa empresa, ele é PJ e essa empresa está passando por um processo de pejotização dos funcionários. Então, nessa pejotização, eu faço a abertura de todos. E aí, consequentemente, depois de abrir, eles pagam para você também? Sim, daí a gente fecha um pacote lá aí para a administração mensal da empresa. São pequenas empresas. Sim. E de outros vem. Então, a gente não pode apostar só num foco de entrada. Né? Então, tem a entrada orgânica que é de indicação. Né? Então, quanto maior minha carteira, maior as possibilidades que eu tenho de receber indicação desses meus clientes, que são meus potenciais vendedores. Isso. O marketing, né? O marketing a gente tem que ter paciência. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem ação de marketing acho que há uns 2 anos. Se você começa assim, o site, a gente começou... Em 20. O site. Isso. Aí depois começar a colocar conteúdo no blog. Mas foi bem fechou. Depois. Foi bem depois, 2022. Foi 21, segundo semestre de 21 para 22. E aí esse site começou a dar resultado para você quando? Agora, em 23. Vocês estão vendo, né, gente? E assim, hoje, do que entrou, então a gente tem algo que é legal na área, que a gente tem contratos recorrentes. Né? Então, dos contratos recorrentes que vieram de marketing, ele já paga boa parte do investimento que eu tenho mensal. Show. Então, eu já consigo começar a pensar em melhorar. Então, não é um gasto que eu tenho, é um investimento que eu tenho mensal e que ele não pode diminuir com relação à administração de marketing, publicação orgânica. E a gente faz de uma forma bem tímida, né, Marta? Bem tímida, bem tímida. Não é tipo, nossa, eu tenho uma verba alta, vamos colocar. Não. Bem tímida, viu, gente? É algo dentro do que a minha receita consegue manter, né? Só que uma coisa bacana é que o Marcelo sempre teve a consciência que ele tinha que fazer, independente se ia trazer o retorno financeiro naquele momento para ele ou se ia trazer mais tarde. Ou não. Ele sabia que ele precisava gerar conteúdo. Tanto é que nesse momento, gente, o Marcelo ainda não faz vídeo, por exemplo. A gente só cuida lá do blog, dos conteúdos. Vai fazer, que daqui a pouco ele vai contar essa história. E vai fazer, vai avançar. Já até contratou aí um profissional para falar da comunicação dele e tal. Mas ele entendeu lá atrás que se ele fosse consistente no blog dele, por exemplo, uma hora isso ia começar. Porque gente, é impossível você ser consistente em relação a conteúdo, em relação a todo esse trabalho que as pessoas fazem no marketing. E ele acompanha, tá, gente? E o legal, por que o Marcelo tem resultado? Ele não joga na nossa mão. E fala assim, DPG, se vira aí. Eu quero sentar aqui, vocês se viram. Não. O Marcelo participa das reuniões. A gente dá umas brigadinhas de vez em quando. Como qualquer prestação de serviço, né, Marcelo? Sim, mas o time é bem legal também. A gente chega
num consenso comum lá e vai caminhando. Exato. E aí, olha só, ele começou a ter resultado esse ano de 2023, a gente está no final, estamos aqui em dezembro. Beleza, você começou a ter esse resultado e aí o ano passado você fechou meu curso de vendas. Isso. Por que você falou assim, caramba, lá atrás, até quando ele era sócio da outra empresa, eu ia lá no escritório, ele vinha aqui, a gente ficava conversando sobre vendas, de como vender, de como fazer, e até foi uma necessidade que eu vi do mercado, falei assim, puxa, eu preciso ajudar as pessoas no processo de vendas. Qual foi a sua virada de chave também em relação a vendas? A vendas? Então, hoje, às vezes eu brinco, eu não entendo nada de futebol. Mas eu falo que eu não sou atacante. Né? Mas o que cai no meu pé, eu faço gol. Show. Isso aí. Né? Então, do que vem até mim, eu não perco... É difícil eu perder alguma proposta, algum contrato. É difícil. Mas eu ainda não vou para chutar, eu atacar pro gol. Né? Que é a venda ativa. Não sei tecnicamente como se chama. Ativo, né? Isso mesmo. Ir atrás da pessoa e oferecer seu serviço. Isso. Então, eu tenho todas aquelas ferramentas. Conforme eu fui assistindo os módulos, eu fui salvando os links e tudo mais. Né? Tem até cliente meu que esses dias ele perguntou, como que eu consigo localizar clínica, acho que era clínica odontológica. Ele era até funcionário da franqueadora, né? Falei, tá, eu tenho um link aqui, eu te mandar, você vê aí. Isso aí. Né? Para localizar... Outras clínicas. Na internet, né? E daí eu lembrava da ferramenta, né? Então eu fui salvando todas as ferramentas, né? Mas eu ainda não consigo aplicar, né? Então eu acho que ainda preciso vencer, que é uma crença minha também, como a Marta falou. Então em algum lugar na minha cabeça aí tá que eu não... tá me barrando, mas eu quero vencer isso, né? Vai vencer. E a hora que eu acho que começar a vender ativamente, né? Essa projeção que eu tenho aí para 2024, ela deveria dobrar. Mais do que dobrar. Sim. Né? E aí, Marcelo, beleza, começaram a chegar esses clientes agora em 2023, comecei a abordar, tô fechando. E você falou uma coisa bem interessante, que hoje você pratica o preço que você acha justo e o que é para você ali, que você fez a análise de mercado e tal. O que você faz? Porque provavelmente quando o cara chega lá, ele fez proposta de outras empresas. Acredito eu que ele chega lá com proposta de outras empresas. O que você acredita que você é diferente, que ele fecha com você, os que fecham com você? Eu acho que é o acolhimento. Tá. Então, eu me descobri meio que vendedor, né? Então, eu tenho segurança no que eu consigo entregar para aquele nicho de mercado, para aquele nicho de empreendedores. Então, na primeira conversa, acho que o empreendedor se sente mais acolhido. E se sente seguro, né? Então, isso acho que faz toda a diferença no primeiro contato, né? E acaba que fechando, né? Ontem, né? O que eu estava comentando contigo agora há pouco, uma outra cliente aí de longa data também, que até ela é cunhada de uma amiga tal, indicou uma amiga dela. Certo. Né? Para abertura, né? Então, a abertura eu consigo fazer de forma muito ágil. Algumas coisas eu deixo dentro de casa, em outras eu tenho um parceiro também que é bem ponta firme, né? Então, firmar parcerias boas, né? Então, não adianta você querer ser onipotente, que você não vai ser. Tá. Né? Então, você tem que estar cercado de pessoas que vai te ajudar. Isso, que estejam na mesma vibe. Né? Então, esse ano nós fechamos parceria com um rapaz que foi até indicado pela Rose, né? E tá numa parceria bem legal. Né? Então, algumas coisas eu repasso para ele, outras eu deixo dentro de casa, até para gerar receita, gerar caixa. Né? Então, por exemplo, em São Paulo eu consigo abrir empresa em 2 dias, às vezes um dia. Às vezes eu dou entrada, dependendo da agilidade do retorno dos documentos do cliente. Dou entrada no processo de manhã, de tarde tem o CNPJ. Às vezes, algumas horas depois tem o CNPJ. Né? Então, isso circula essa indicação, né? De forma positiva, né? Bacana. Então, você olhar para as parcerias, você olhar aí para o mercado, entender o cliente, acolher o cliente, fez com que as pessoas fechem com você. Como você disse, chegou até você vai chutar lá pro gol, sendo esse cara que tá vindo do teu site, sendo esse cara que vem vindo pela indicação. Vizinho, vou na barbearia lá e o cara virou meu cliente. Ou seja, ele virou um vendedor mesmo. Ele tá falando, gente, é isso aí. Sou contador. Tá aqui, vem aqui, precisa de mim, vamos lá. Não é? Marcelo, você hoje tá com quase 10 funcionários, né? Vamos fechar o ano aí com... Nós somos em 9 contando comigo, fechando certo. O ano. Isso. E fechando o ano 9, beleza. Com a carteira de 100 clientes. 100 clientes. Ele começou com 13. E tá com esse pessoal.
E você começou a olhar muito para gestão de pessoas, gestão do teu negócio. Exatamente. E eu percebo que hoje você não está tão operacional. Sei que você faz algumas coisas operacionais, porque eu também faço, gente. Não tem. Mesmo que com 85 pessoas atrás de mim aqui, fora os terceirizados, ainda tem coisas que eu ponho a mão na massa até hoje. Como que você conseguiu se desvencilhando para cuidar mais do comercial? Porque o que acontece? O contador está assistindo a gente hoje, o problema deles, primeiro, é a crença que você já conseguiu quebrar. Ponto. Então, a crença do marketing, de vender, você conseguiu quebrar. Só que o segundo problema que eles falam é que eles não têm tempo. Não sai da operação, não tem o tempo. Como que foi isso? Delegar. E como que é isso? Tem que delegar. Né? Então, eu já vinha que é onde me ajudou um pouco o período que eu fiquei... né? A minha carreira em empresas. Empresas privadas, né? Então, eu já tinha gestão de equipe desde 2005, mais ou menos. Você cuidava de uma equipe? Sim, já tinha gestão de equipe desde 2005. Né? Então, a questão de processo, né? Tem algumas áreas que eu tenho processo descrito. Então, BPO financeiro, quando a gente estruturou, eu redigi o processo daquela área. Né? E delegar. Né? Você tem que delegar, lógico. Não, delegar não é delargar. Né? Então, você tem que ter confiança de que a outra pessoa vai fazer talvez tão bem quanto você faça. Não ter a vaidade de tipo, tem que ser do meu jeito. Não, tem que entregar bem feito. Né? Então, o que eu falo pro meu time quase todo santo dia, eu vendo. Quem vai fazer entrega não sou eu. Quem vai fazer entrega são vocês. Né? E se essa entrega não for bem feita, o negócio não se sustenta. Então, e eu acredito que eles estejam nessa vibe. Então, a segunda virada de chave grande, que foi agora em 23, foi investir na estruturação de pessoas. Então, hoje a gente também contratou uma empresa de RH que está nos ajudando a estruturar a questão de... Né, que foi até engraçado, né? Quando eu comecei a conversar com a Carol, que ela falou, vocês têm missão, visão e valores? Eu falei, tenho, tá lá no site, mas acho que eu nunca nem li. Foi a DPG que fez lá pra mim. Falei, a DPG que colocou lá. Eu falei, eu não lembro. Ela falou, para a equipe tá engajada, né, entender qual é a cultura da empresa, você tem que ter isso bem desenhado, missão, visão e valores. Isso é o dono que tem que ter. Então, a gente começou do começo. Né? Então, ainda é um processo também que é lento, né, Marta? Muito lento. Né? Então, nós estamos no 3º mês aí de consultoria. É lento, né? Tá funcionando e daí quem tiver que engajar, vai engajar. Quem não tiver, a gente vai ter que trocar, né? Infelizmente. Né? Mas tem que estar todo mundo na mesma vibe. Tem que entender qual é a nossa cultura, como é a Synergy, como que é o cliente da Synergy, para a gente conseguir continuar entregando, né, um produto, um serviço bom. Bacana. Né? Então, essa questão de, voltando para delegar, tem que delegar. Se você não conseguir delegar, você não vai sair do operacional nunca. Eu tenho algumas coisas que ainda eu faço da operação, né? Mas de parte técnica, hoje acho que é algo que me consome aí 2 a 3 dias, né? Então não é muito. Até ser cliente grande, por exemplo, hoje você consegue... Não sou eu que faço. Não faz mais. Não, eu converso, a gente finaliza a contabilidade junto, né? Junto com a Ellen, que faz a parte contábil, né? A gente está trazendo um estagiário que começa com a gente no dia 18 para dar um suporte para Ellen, né? Para a gente continuar, né? Crescendo, que ela estava bastante esticada de trabalho. Mas a gente conversa numa finalização, numa dúvida um pouco mais técnica. Né? Daí eu sento com ela, a gente finaliza o conceito juntos. Né? Departamento pessoal foi a mesma coisa. A gente tinha um rapaz que absorveu lá o departamento pessoal, que era eu que fazia até outubro de 2021. Então tem 2 anos que eu deleguei o DP, né? Que está com a gente até agora. Ele tá numa transição, ele está saindo, mas a gente já está com uma outra profissional com mais experiência, né? Com uma experiência aí de mais de 6 anos. Né? Tem que confiar e tem que delegar. Né? É isso. E acompanhar. É isso aí, gente. Né? Não tem segredo. Não. Marcelo, a gente está caminhando para o final. A pergunta para você é: hoje, dentro do teu escritório, com certeza existem problemas. Como aqui na DPG tem problemas. Muito, né? Bastante. Como o dia a dia para você vencer esses problemas? Quais são as ações que o Marcelo faz no dia a dia para vencer esses problemas?
Então, o empreendedor ele tem que dar conta de tudo. Desde gerar receita para que sustente aquela estrutura, para que gere emprego, para que a roda continue girando, né? Nesse meio do caminho, você tem que ter um bom ambiente, você tem que ter uma boa equipe, você tem que ser humano, porque a gente, né, o meu cliente é uma pessoa, o meu funcionário é uma pessoa, eu sou uma pessoa, e cada um tá, né, nem todo dia eu sou obrigado a estar bem, né? Então, eu acho que primeiro, né, eu prezo muito para a gente ter um ambiente interno bom, que é o que a gente já vem trabalhando para isso, né? E que a gente tenha uma saúde mental boa ali para poder trabalhar no dia a dia. Para poder trabalhar no dia a dia. Né? E qual era a minha pergunta? Hoje, como que você enfrenta os problemas do dia a dia? Porque assim, eu tenho... Ontem mesmo, gente, eu tava com um problema aqui enorme, eu até tava chorando. Então, o que eu fiz? Assim, deixa eu respirar. Falei, pessoal, hoje vocês não falem muito comigo. Tanto é que ontem até veio uma moça da treinamento e tal. Eu falei assim, nem adianta me chamar. Fala pra ela que eu tô aqui mega blaster ocupada, porque hoje eu não tô com aquela energia, porque eu tô com cheio de problema aqui pra resolver. Porque, gente, é matar um leão por dia. Sim. Não adianta a gente achar que... Por isso, mais uma vez, eu volto a falar aqui o seguinte. Hoje, 90% dos empreendedores brasileiros, Marcelo, e tá você ali nesse meio, a gente mata um leão por dia. A gente consegue pagar as contas, gerar emprego, só que sempre vai ter um problema. Por isso que às vezes eu fico pistola quando eu vejo o pessoal postando o carrão. É possível chegar lá? Sim, é possível, só que a que custo? Começa por aí. E será que o pódio dessa pessoa é o nosso pódio? Não é. Eu tô muito feliz com o meu Polo. Tá quitado. Eu não tenho tanta despesa com ele. E tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente tem que começar a olhar. E aí a pergunta foi, como que você no dia a dia consegue enfrentar esses problemas e seguir em frente? Então, nessa questão vai um pouco, acho que, de encontro à vaidade. Então, eu acho que eu não tenho esse tipo de vaidade de... Você tem seu Polo, eu tenho um Sandeirinho. Isso aí. Né? E tá tudo bem. Tá tudo bem, meu. Tá me levando para lá e para cá. Né? A minha preocupação maior é tornar a Synergy cada vez mais um negócio sustentável. Bacana. Né? Deixar a Synergy sustentável. Então, surge um problema, não adianta virar as costas, né, Marta? Você tem que resolver. Eu, por ser muito ansioso, né? Então, por exemplo, a sair dessa transição do menino do DP, né? Eu fiquei sabendo num dia que eu estava num evento, né? Naquele dia, eu já comecei a me movimentar. Eu estava no meio de um monte de colega. E a menina que está lá hoje, ela foi indicada por um dos colegas que estavam lá. Então, tem que se mexer, não dá para ficar parado. Certo. Eu acho que, né, surgiu o problema, vamos pensar em alguma coisa, em alguma forma de resolver. A única coisa que não dá para resolver é morrer. Só se Jesus... Ainda assim, se Jesus fizer um milagre, você ressuscita, né? Mas o restante a gente dá um jeito. O restante tem que dar um jeito, né? Sim. Daí conto com o apoio da minha esposa, né? Minha mulher é contadora também. E é quem me ouve, quem me aguenta quando eu tô virado no giraia. No giraia. É isso aí. Né? Meu filho também, que tá próximo de mim, que trabalha comigo lá, inclusive, né? Então eu vou me aconselhar, vou perguntar, vou tentar, tem que ter uma solução. De alguma forma tem que existir uma solução e vou buscar uma solução para resolver aquilo. Quer seja com equipe, quer seja financeiro, que às vezes existe também. Sim, né? Com certeza. Nas com decisões, certeza, gente, né? Não tem jeito. Problema financeiro, cliente vai embora, cliente chega, é isso. É o ciclo, né? O ciclo. As pessoas vão embora, as pessoas chegam. Né? É isso. Tem que aceitar. Exato. Né? É uma roda, né? Vai girando. Sim, vai girando. Isso daí. Bacana, Marcelo. E pra gente finalizar, Marcelo, hoje você tá ali mantendo o teu negócio de forma sustentável, que com certeza você está conseguindo realizar os seus sonhos, que são os seus sonhos, o seu pódio. Qual é o recado que você deixa aí para o pessoal que está assistindo, o pessoal que de repente está enfrentando esse processo do não crescimento, ou de virar chave, que nem agora com esse processo? Pode falar esse processo que você resolveu gravar vídeo, o que você fez para virar isso e qual que é a mensagem final para eles? Acho que não desistir, né? Acho que não é a primeira pedra que você tropeça que você vai desistir, né? Então tem que persistir, tem que ter consistência, né? A gente tem que viver e ter propósito, né? Não adianta, acho que dinheiro, até quando você estava falando de atendimento, é consequência. Quando eu falo com um cliente novo, normalmente eu não vou falar em dinheiro primeiro, né? A gente vai trocar ideia, né?
Vai conversar, ó, posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar? Né? E o dinheiro vai acabar sendo consequência. Certo. Né? Acaba sendo uma consequência, né? Acho que a própria Synergy, esse crescimento que ela está tendo, é uma consequência de um bom trabalho que nós estamos fazendo, que eu estou fazendo junto com o meu time. Né? Então, ele tem muitas pedras no caminho, né? Lidar, às vezes, com gente grosseira, né? Problema com funcionário, problema com dinheiro, problema em casa, né? Aí nós somos uma única pessoa, não existe o Marcelo profissional e o Marcelo marido, né? não tem. Não tem. É um só. Sempre olhar com olhar, o mínimo com olhar otimista, assim, não... Eu procuro... Tem as coisas ruins, tem coisas que, né, com relação a pessoas, eu não sou obrigado a gostar de todo mundo, tá? Mas vamos tentar ver alguma coisa de bom dá pra tirar. Né? Não ter pessimismo nas situações, né? Sim. Bacana. Show de bola. Você viu, gente? É isso, ó. Você vê que a gente tá conversando super otimista aqui. Tá perto de pessoas que têm uma vibe boa. Olha só. Bacana. Não é? Eu acho que quando você tá perto, se cerca de pessoas que têm um astral legal, eu acho que isso faz toda a diferença. Você mentalizar coisas boas, né? Eu acho que a mente é o nosso limite, né? Isso. Né? A gente que para, nós que paramos né? nós mesmos. Então, acho que é mentalizar coisas boas, sonhar, né? Precisa, né? Precisa. Para continuar, Sim. tem esperança, né? Para continuar vivendo, continuar fazendo as coisas, né? Sim. Não tem outro segredo. Projeção aí para 2024, Marcelo? Dobrar a carteira. Uma projeção meio, assim, singela, eu acho. Né? Se eu conseguir para... Tá bem pé no chão, né? Tô bem pé no chão. Que ele sempre foi bem eu acho que dobrar a carteira. Dobrar assim, a carteira. Sendo... Para muita gente pode pensar, né, o que são 200 clientes. Para mim é muito importante. Isso aí. Acho que de toda... Para mim é uma superação, né? Eu consegui... Sair com 13, sim. Começar com 13, né? De uma história que a Marta conhece bastante como foi, né? Sim. Então, para mim, foi uma história de superação, né? Isso mesmo, gente. É que a gente não pode contar na frente das câmeras toda a história. Mas você que tá aí do outro lado, chorando às vezes por coisas mínimas. Gente, tem gente que passa cada coisa, cada perrengue na vida, mas não vem nem convém a gente falar aqui, até para preservar as pessoas. Mas ele tá aqui, uma história de superação. Sim. Muito bacana. Sim. Show de bola. E aí, nesse dobrar a carteira, quais são as ações que você pretende fazer? Estruturar pessoas. Né, que pessoas. a gente já está trabalhando. Né? Show. Estruturar a tecnologia precisa ter. Show. Então, entender até onde eu consigo crescer com a tecnologia que eu tenho ou com a tecnologia que existe. Até aqui, ok. Aqui eu vou precisar de mais pessoas. A estrutura física. É uma série de fatores que a gente precisa se cercar. Né? Tem que estar antenado com o que está acontecendo. E vai começar a fazer vídeo, né, Marcelo? Fala um pouquinho aí desse novo projeto. Acho que eu quero, hein? Você acha que qual ação que você fez pra fazer acontecer não, isso? Você viu, por exemplo, a Eliana é muito figura, né? Nossa, ela tava aqui ontem, tava aqui ontem. Uma pessoa com uma vibe também muito boa, né? A Rose, que eu tenho um carinho grande por ela, né? E tudo estão gravando. Sim, né? E de levar, acho que... É lógico que de vender também, né? Isso. Não vou ser hipócrita, não. Eu quero vender. Quero que o vídeo venda meu trabalho, se eu tô falando de crescimento da Synergy, eu só vou crescer a Synergy se tiver mais cliente. Exato. Né? Mas de levar informação, de levar algum conhecimento que eu adquiri nesse tempo para alguém que eu possa ajudar, né? Para um empreendedor, né? Eu acho que é legal isso também. Né? Então, mas vai ter uma preparação antes, Marta. É isso, né? Ele contratou um profissional, tá vendo? Gente, ele tá se preparando. Sim. O legal do Marcelo é que nesses anos todos, o Marcelo sempre foi um estudioso. E às vezes as pessoas querem sair fazendo as coisas sem estudar. E nem sempre... às vezes você tem ali uma sorte que você consegue dar certo. Mas quando você se prepara, a chance de dar certo é muito maior de quando você não se prepara. E agora, por exemplo, o Marcelo contratou uma pessoa para cuidar de toda a parte dele de comunicação. Ele sente uma dificuldade ainda nisso. Ele falou assim, preciso quebrar essa crença, vou contratar um profissional. E fez mais que certo, né, Marcelo? Sim. E eu tenho certeza que você vai voar agora em 2024. Marcelo, eu quero te agradecer. Eu também, eu não tenho nem palavras. Foi incrível. Eu tenho certeza que esse podcast vai bombar com a sua história. Uma história de superação. Mais uma vez, gente, é gente como a gente, que está ali no chão de fábrica, que está crescendo aos pouquinhos, mas está fazendo acontecer. Marcelo, obrigada. Eu que agradeço, Marta. Foi um prazer te receber aqui. Também, sempre, né? Sempre bom te ver. E aqui, gente, vou deixar aqui as redes sociais dele, vou deixar aqui o site da empresa dele. Marcelo é uma pessoa super disponível também, quiser bater um papo, ele sempre está cercado de pessoas boas.
E tá aí a cada passo. Eu sei que 2024 vai ser excelente para todos nós. E vamos que vamos. Um grande beijo e tchau, tchau para vocês. Bora pra cima. Bora.